Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos trazer todos os detalhes, fazer aquele resumão aí da partida desse domingo entre Nova Iguaçu e Vasco, jogo aí valendo vaga na final do Campeonato Carioca, e o Vasco aí com muitas mudanças, pelo que tudo indica, no time titular, né? Parece que o Ramon vai mudar a formação tática e vai mudar aí pelo menos 3 peças, 3 jogadores aí para buscar essa vitória e essa classificação para a grande final. Vamos falar também sobre 3 convocações. O Vasco nesse momento tem 3 jogadores servindo seleções do Brasil, do Paraguai e também ontem aí a convocação de um jogador para a seleção da Argentina. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e também vamos trazer novidades sobre o mercado da bola, porque teremos 4 jogadores sendo observados pela comissão técnica do Vasco aí na partida contra o Nova Iguaçu, e também sobre outras situações, como a do volante Marlon Freitas, né? Notícia aí que o Vasco estaria realmente interessado na contratação do jogador, segundo o jornalista Lucas Pedrosa. Vamos falar também sobre as outras alternativas que o Vasco busca nesse momento para poder compor o nosso elenco antes do início do Campeonato Brasileiro. Então, primeira coisa, quero convidar todos vocês que ainda não são inscritos, que ainda não seguem a gente aqui no nosso canal, para se inscrever, para dar uma oportunidade, conhecer o nosso trabalho. Você vai ficar bem informado com tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Então corre lá embaixo, clica naquele botãozão vermelho, vem fazer parte da nossa família, e peço também a sua colaboração, né? O seu joinha, o seu like, que é super importante para o crescimento e para a divulgação do nosso trabalho. E quem puder dar uma moral ainda maior compartilhando o nosso vídeo, a gente vai ficar muito agradecido com a ajuda de vocês. E lembrete, antes da gente dar início ao vídeo de hoje, lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento da 1xBet, que é o maior site aí de palpites esportivos do mundo inteiro. E a 1xBet está dando para você vascaíno que é inscrito aqui no canal um bônus de R$2.000 de boas-vindas. Então quem quiser botar essa grana lá na 1xBet, né, fazer uma fezinha já nesse jogo do Vasco de domingo contra o Nova Iguaçu, corre lá no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clica no link da 1xBet, faça o seu cadastro, e lembrando que tem que depositar pelo menos R$10 com o código promocional Mário Vasco para poder ganhar o bônus de boas-vindas e também participar de um sorteio nesse domingo de uma camisa oficial, a camisa branca do Vasco, autografada pelos jogadores vascaínos. Então corre lá, não perde tempo para tirar proveito aí dessa promoção, beleza? E bora falar do jogo, né? Temos aí praticamente todos os ingressos esgotados, lembrando que a partida que acontecerá hoje, né, o primeiro jogo da semifinal entre Fluminense e Flamengo, a gente não tem aí, né, o mesmo número de ingressos vendidos para o jogo entre Vasco e Nova Iguaçu, mostrando a força da nossa torcida, mostrando o quanto o Vasco tem que sempre jogar no Maracanã, independente da gente ter a nossa casa. O Maracanã também é a nossa casa, então é muito importante que a gente continue jogando por lá. E, cara, vamos ter casa cheia, vamos ter apoio incondicional da nossa torcida. E o melhor de tudo, né? O Ramon, ele teve uma semana inteira de preparação, ele teve uma semana inteira aí de trabalho para corrigir os erros, recuperar fisicamente os jogadores ali que estavam sentindo alguma coisa, estudar o Nova Iguaçu, porque o Nova Iguaçu é um time que vem jogando um bom futebol, e agora só depende do Vasco, né? O Vasco depende de uma vitória simples por 1-0 para garantir essa classificação. Então o Ramon aí, como a gente falou no começo do vídeo, ele teve tempo para trabalhar, e ontem a informação que a gente coletou é que ele deve fazer algumas mudanças aí no time titular. Primeira mudança, esquema tático. Ele deve entrar com o esquema de 4-4-2. E por quê? Porque ele quer povoar o meio de campo. Ele viu que nos 2 últimos jogos, tanto contra o Água Santa, tanto contra o próprio Nova Iguaçu, o Vasco ficou perdido ali no setor de meio de campo, com muitos buracos no time. Tinha um grande buraco ali entre a zaga e o meio, e um outro buraco gigantesco entre o meio e o setor de ataque. Então, com essa mudança tática aí, ele espera o quê? Um time mais compacto, um time ali que vai controlar, né, o jogo a partir desse controle de meio de campo. E aí ele também deve fazer mudanças no time, na escalação do Vasco. Primeira mudança é sistema defensivo
defensivo. A gente pode ter a entrada do Rojas, Robert Rojas, na lateral direita. Aí você vai perguntar, pô, Mário, mas qual é o motivo? O PH é um jogador que joga mais avançado, que chega mais lá na frente. Eu concordo com você. Eu não entendi muito bem essa mudança, mas a probabilidade é que o Ramon ele queira fortalecer o sistema defensivo, até porque o Lucas Piton, que é o lateral esquerdo, é um cara que sobe demais, é um cara que está sempre atacando. Talvez com a entrada do Rojas ele possa fortalecer, né, esse setor ali defensivo do Vasco. No meio de campo, a outra alteração que a gente deve ter é a entrada do Sforza na vaga do Zé Gabriel, e o Gary Medel não deve jogar como zagueiro, ele deve jogar como primeiro volante. Então essa deve ser aí a mudança ali no meio de campo. E aí a formação tática do Vasco, né, o provável time titular deve ser o seguinte: Léo Jardim no gol, nas laterais Robert Rojas ou PH e Lucas Piton na esquerda, dupla de zaga com o Léo e o João Vitor, né? O Léo e o João Vitor aí fazendo essa dupla de zagueiros. Meio de campo a gente deve ter Gary Medel de primeiro volante, Juan Sforza de segundo volante, Galdames e o Dimitri Payet, peço perdão, o Zé Gabriel saindo do time, né? E aí lá na frente a gente pode ter mais uma alteração, que é a saída do Cleiton Silva para a volta do Adson, fazendo dupla de ataque com o Pablo Verrete. Então essa deve ser a formação e eu pergunto para você, dá para confiar? Acredita nesse time? Acha que o time do Vasco tem condições aí de vencer o Nova Iguaçu? Ontem também quem treinou entre os titulares em parte ali do treino coletivo foi o Praxedes, mas sinceramente não acredito que ele vai entrar como titular, né? Não faria muito sentido, até porque o Praxedes não vem sendo muito utilizado nos últimos jogos do Vasco. Eu tô confiante, eu tô acreditando, acho que o Vasco tem plenas condições de sair com a vitória, de sair até com uma vitória com um número de gols grande, né? Acho que o Vasco aí tem que ir para cima, tem que buscar o resultado, né? O meu palpite, a minha aposta é que o Vasco vence por 3-0. Acho que vai ser aí um jogo para mostrar pro torcedor que o grupo tá unido, que o grupo tá fechado e que a gente vai conseguir aí esse grande resultado. Quero que você deixe nos comentários seu palpite aí pro jogão de domingo. E outra coisa que eu gostaria que vocês respondessem também nos comentários é: quem você prefere encarar na final? Flamengo ou Fluminense? Quem é o seu adversário preferido aí pro Vasco aí pegar nessa final de Campeonato Carioca? Falar agora sobre outro assunto, cara, que é um assunto que me deixa muito contente, muito feliz, que é convocações para seleções, né? Há tanto tempo que o Vasco não tem jogadores sendo convocados por seleções aí, ou brasileira, ou de outros lugares. E nesse momento aí, cara, nós temos nada mais, nada menos do que 3 atletas do nosso atual elenco que irão servir os seus países aí nos amistosos, né, que acontecerão aí agora no mês de março. O Vasco aí tem o Léo Jardim, que vai estar na seleção brasileira, né, recém-convocado pelo Dorival Júnior. Nós temos o Robert Rojas, que deve ser titular nesse domingo, servindo a seleção paraguaia. E também ontem tivemos a convocação de Juan Sforza para a seleção olímpica da Argentina, né? Ele que vai jogar a Olimpíada esse ano, foi titular na seleção argentina no torneio pré-olímpico e ontem foi convocado mais uma vez. Além desses 3, quem também constantemente tem sido convocado é Gary Medel pela seleção chilena, o próprio Galdames na seleção chilena já teve algumas oportunidades, o próprio Puma Rodrigues, né, na seleção uruguaia também foi muito convocado, chegou a disputar uma Copa do Mundo, então é muito legal, né, ver que o Vasco hoje tem jogadores selecionáveis, jogadores aí que de certa forma elevam, né, esse padrão, esse nível técnico da equipe vascaína. E falando nisso, né, o Vasco deve tentar elevar ainda mais o nosso elenco, né? Nessa próxima janela agora, no mês de abril, a tendência é que o Vasco traga aí, contrate pelo menos 3 jogadores. Está falando de um primeiro volante titular, é o pedido do Ramon Dias, um meia atacante para ser reserva do Dimitri Payet e mais um atacante de lado de campo, um atacante veloz, um atacante que possa estar municiando, né? Possa estar ajudando o Pablo Verrete ou o Cleiton Silva lá no setor ofensivo. Então essas contratações são pedidos do Ramon Dias e tem algo interessante, né? O Vasco, através do Ramon, indicou que iria observar 4 jogadores do Nova Iguaçu nessa partida de domingo. São eles: o atacante Carlinhos, Xandinho, Bill e também o meia Iago, né? Jogadores que se destacaram no Campeonato Carioca, jogadores aí que obviamente são apostas, são jogadores que hoje jogam num clube pequeno, mas tradicionalmente, né, jogadores quando se destacam em campeonatos estaduais acabam ganhando oportunidades em times maiores, em times grandes aí que vão disputar a Série A. Então o Ramon já deixou claro, já avisou ao Alexandre Matos que vai observar esses
esses jogadores e quem sabe, né, podendo apontar ali uma, duas ou até mais contratações de atletas aí do Nova Iguaçu. O certo é, o Vasco segue no mercado, né? O jornalista Pedrosa trouxe a informação que o Vasco segue aí monitorando aí a situação do volante Marlon Freitas. Eu particularmente conversei com o Alexandre Matos, mandei uma mensagem para ele via WhatsApp, né, perguntando sobre essa negociação, e o Alexandre Matos despistou, ele falou que não há negócio, né, não há interesse. A gente sabe como é que é o meio do futebol, né? Hoje fala uma coisa, amanhã já muda. Enfim, o Alexandre Matos, ou ele pode realmente estar falando a verdade que não tem interesse do Vasco, ou ele pode estar tentando despistar, desviar aí, de repente, os olhares para que não gere um leilão, para que não gere aí, de repente, interesse de outros clubes. Além da situação do Marlon Freitas do Botafogo, tem também dois jogadores do Internacional que o Vasco chegou aí a cogitar, chegou a sondar, que são o volante Gabriel e o meio atacante Depena, né? Carlos Depena. E além disso, o Vasco busca atacante, né? O nome do Breno Lopes é um nome forte dentro do clube. Enfim, agora é aguardar, né? Como a gente sempre fala aqui, a janela vai abrir no dia 1º de abril e a gente tem até o dia 19 para apresentar essas contratações, para que no início do Campeonato Brasileiro o Vasco tenha ali 80%, talvez 90% do elenco formado. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, vou deixar um recado da Mais Ágil, a empresa que ajuda você, vascaíno, a sacar o seu fundo de garantia de forma antecipada. Então, quem está precisando daquela graninha a mais, corre lá, manda uma mensagem para esse número que está aqui na tela agora, que em menos de 24 horas você consegue ter acesso a essa grana. Beleza? Grande abraço, mais tarde a gente está de volta aí às 4, 5 horas com nossa segunda edição aqui para vocês. Valeu!